Mas então vamos lá, gente. Então, bom dia para todo mundo. A gente está aqui hoje num momento muito especial para a nossa live Meninas Cientistas, para apresentar esse projeto que, além de ele envolver, né, além de ser um projeto que ajuda a alcançar os ODS, ele tem uma coisa especial também, que ele é feito por diferentes signatários, né? Então, são diversos signatários em parceria para que esse projeto funcione. Então, projeto Meninas Cientistas, e hoje, para falar sobre esse projeto, estão aqui a Fernanda Argoldi, que ela é engenheira elétrica, professora do IFSC, a Esther Fregossi, agente social, presidente do Instituto Rogério Rosa, que além de signatário é nosso apoiador oficial, a Marilene Cardoso, que ela é pedagoga e também ela é secretária municipal de educação de Balneário Camboriú, e a Luciene Vieira, que ela é empresária, vice-presidente do Rotary Club de Balneário Camboriú. Então, assim, esse projeto, né, qual que é o objetivo dele? É incentivar meninas, né, mulheres, a se interessarem em áreas de exatas, TI e engenharia, né? Então, até quando eu conversei pela primeira vez com a Luciene sobre esse projeto, né, então ela comentou comigo sobre a escassez, não só a escassez de mulheres, né, mas também, assim, o déficit de profissionais na área da tecnologia, né, que a gente pode chegar até 420 mil até 2024, né, o déficit de profissionais. Então, Luciene, fala um pouquinho para a gente sobre isso, né, por que isso acontece hoje e por que tem ainda, se tem escassez de profissionais, imagina de meninas, né? Olá, bom dia então a todos. O Rotary Club de Balneário Camboriú, não só o Rotary Balneário Camboriú, mas o Rotary no mundo inteiro, foi desafiado este ano para fazermos trabalhos e projetos para empoderar meninas. O nosso presidente de Rotary Internacional é um indiano, Shekhar Mehta, e muito provavelmente influenciado por tantas pessoas na região da Ásia que estão investindo em mulheres, né? E essa proposta de investir em mulheres, especialmente o Yunus, que é um Nobel da Paz, mas é um banqueiro e que tem feito microcrédito para mulheres na área rural e tem percebido que quando ele investe em mulheres, as mulheres retornam mais para a sua família, retornam mais para a sua comunidade e especialmente retornam em educação e melhorias sociais para as suas cidades. Então, assim, é uma estratégia que tem sido usada para que a gente consiga desenvolver mais as questões sociais, melhorar as nossas questões sociais, quando nós investimos em meninas e mulheres. Então, essa foi a proposta que nós recebemos, um desafio, uma sugestão que o Rotary International nos deu, e desde então nós estávamos pensando como nós íamos trabalhar as meninas aqui na nossa região, né? E como sou empresária, percebo toda essa dificuldade que nós temos hoje na contratação de profissionais, de jovens com formação, pelo menos mínima, né, nas questões de tecnologia, e vendo também todas as informações sobre o futuro, né, do mercado de trabalho, que realmente vai envolver tecnologia, nós pensamos, então, em trazer esse projeto, né, de criar esse projeto, que é uma criação em parceria com todas essas pessoas que estão aqui nessa sala, e as suas organizações, para que a gente possa, então, levar para as meninas do ensino fundamental, que isso é um pouco inédito, a gente não tem visto isso nos outros trabalhos que existem pelo mundo, de investirmos em tecnologia tão cedo em crianças, né? E especificamente em meninas. Então, essa é a proposta, porque realmente nós temos, nesse momento, um déficit, né, um gap, uma lacuna de profissionais de tecnologia, e como as mulheres são mais da metade da população no Brasil, nós precisamos ter mulheres nesse mercado para que também toda a tecnologia seja acessível para todos nós, né? Não só para a parte mais masculina da população, ou seja, que todo o Brasil tenha condições de ter aparelhos desenvolvidos por todos os gêneros. E, Esther, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Instituto Rogério Rosa fez esse edital, né? Rotary ficou de olho nesse edital e escreveu o projeto. Como que foi essa parceria aí entre signatários do movimento para fazer esse projeto? Olha, para nós foi uma grata surpresa,
E aí a gente vê o universo conspirando a favor, né, de uma iniciativa tão linda quanto essa, porque nós lançamos o edital exatamente no momento em que o Rotary tinha desenhado o projeto e estava buscando parcerias. Então, para nós foi assim excepcional. O projeto ele se destacou no edital pela sua proposta inédita, né? E também porque internamente o Instituto Rogério Rosa é o braço social do Grupo Embraed, e nós verificamos em loco, né, essa deficiência, essa falha, né, que a gente reconhece mundial, mas aqui na empresa havia essa carência, essa necessidade de investir nesta área com as meninas, e achamos assim muito, muito especial a proposta do projeto, porque trabalha com aquela faixa etária que realmente vai fazer a diferença, né? Porque naquele momento em que a jovenzinha está iniciando os seus sonhos, né, profissionais, então surge essa proposta. E mais tarde, quando tivemos a oportunidade de trocar experiências no momento em que o projeto foi aprovado, e aí vimos a Secretaria de Educação envolvida, a professora Fernanda, e aí vislumbramos que, de fato, estamos diante de uma proposta inédita, um projeto que seguramente não irá cessar, né, nessa primeira fase, porque todos nós que estamos apoiando encontramos nele um investimento necessário e um trabalho também inédito de integração, né, entre uma organização que investe no fomento social, a própria Secretaria de Saúde, de Saúde e de Educação, e o Rotary, né, que já é o nosso parceiro em muitos outros projetos. Então, temos certeza de que é o início de um grande trabalho, e esperamos que essa iniciativa ela seja imitada de forma irrestrita, né, Luciane, em todos os cantos do nosso país e no mundo também. Show, show demais. E eu queria perguntar para a Marilene, né, enquanto Secretaria de Educação, como que vocês receberam esse projeto, né? Como que foi para vocês quando vocês viram fazer parte disso? Olá, bom dia. Bom dia, Karine, do movimento, né, ODS Santa Catarina, Luciene, do Rotary, Esther, nossa parceira também do Instituto, Rogério Rosa, professora Fernanda, bom dia. A nossa professora que está ali diariamente trabalhando com as nossas alunas. Então, bom dia àqueles que nos acompanham, e é um prazer realmente estarmos nesse trabalho. Assim que o Rotary nos procurou, nós prontamente nos colocamos à disposição. Por quê? Porque a gente precisa desmistificar, quebrar muitos paradigmas referente à questão da matemática, engenharia e inovação. Quem de vocês aqui, mulheres, já não escutaram desde a sua infância que matemática era difícil, né? Eu escutei várias vezes, olha, não, as meninas têm mais dificuldade, a matemática é difícil. E assim, e isso, infelizmente, durante muitos anos tornou-se uma questão de senso comum, em que matemática é difícil. E a gente entende que, por exemplo, aqui nós já estamos já há algum tempo desmistificando essa questão da própria matemática, que ela faz parte do dia a dia. A arte está relacionada à matemática, todo o nosso dia a dia. E essa matemática não é aquela lá com as equações, mas aquela que faz parte do nosso dia a dia, que a gente pode buscar possibilidades. Então, a gente já estava nesse caminho na formação com os professores. E quando nos procuraram, o Rotary nos procurou com essa ideia, prontamente nos colocamos à disposição. Por quê? Porque a gente sabe que a educação não desenvolve nenhum trabalho sozinho. E essa parceria tem sido significativa porque trouxe programação também para as nossas alunas, essa base na parte da engenharia. E a ideia é essa mesmo, são meninas, nós estamos com meninas entre 10 e 16 anos, na Escola CAIC, em que a gente
tem visto assim o quanto elas se interessaram, e eu acredito que foi surpresa até para nós, né, professora Fernanda, a Luciene e a Esther, o quanto houve busca para inscrição, uma procura muito grande. Então, a gente tem percebido, estamos começando, aqui também nos colocando à disposição, e eu sei que esse é um grande projeto que já está impactando, porque a gente tem essa visão global, mas de que maneira localmente a gente pode estar fazendo, né? Tudo isso. E já está impactando, eu creio que é só o início, mas nós nos sentimos muito felizes com esse projeto, porque realmente tem resultados. A gente espera tenhamos, assim como a Ada, né, a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora a escrever o algoritmo a ser processado por a máquina analítica, assim como ela, que a gente possa ter muitas Adas, né, que saiam aqui de Balneário Camboriú e que possam estar realmente à disposição. E professora Fernanda, queria saber de você, como é que está sendo a recepção das alunas, como é que está sendo esse início de projeto, como que está fluindo aí esse projeto na prática? Então, novamente, bom dia a todas, né, e todos que estiverem assistindo essa live. A receptividade por parte das alunas realmente me surpreendeu. Eu sou professora há 26 anos, se eu não me engano, e é difícil você entrar numa sala de aula, numa turma, com alunos tão ávidos por aprender, tá? E isso foi o que mais me chamou a atenção desde o começo. A gente teve algumas dificuldades para conseguir montar as turmas, porque tinha que cruzar várias informações, como disponibilidade do laboratório, disponibilidade dos professores, faixa etária, as escolas que iam ser selecionadas, então nós tivemos bastante problema para conseguir montar as turmas, mas agora acho que conseguimos resolver isso, e as 3 turmas que estão montadas estão funcionando e está sendo muito, muito bom, muito gratificante. Posso dizer que não está sendo sacrifício nenhum para mim, assim, está sendo bem gostoso estar com elas. E os outros professores têm o mesmo sentimento. Que legal, que legal. E até a gente estava conversando antes, né, Luciane, de começar, falando sobre esse papel da importância de trabalhar a educação e até o porquê que o Rotary faz isso, né? Por que o Rotary investe tanto na questão do ODS 4, né, que é a educação de qualidade para todos? Exato, exatamente, né? Eu trouxe que nós fomos desafiados, né, pelo Rotary International a trabalhar com meninas, e fomos desafiados aqui no nosso distrito, na nossa região mais Santa Catarina, a trabalhar com educação. Nós temos um programa muito interessante chamado Programa Escola Resiliente, que também não é um projeto, é um programa que vai se estender e que sugere, né, que todos os Rotary Clubes invistam em escolas públicas municipais, porque no meio da pandemia nós percebemos, né, a gente falava muito dos problemas econômicos e todas as questões sociais que nós íamos enfrentar no pós-pandemia, e sempre nós trazíamos essas informações da educação, do quanto o PIB no Brasil iria diminuir com todas esses jovens saindo da escola sem esses 2 anos de formação, do quanto isso ia representar economicamente para o Brasil, de como essa geração ela tá saindo da escola com problemas sérios, né, de conhecimento, de informações básicas para melhorar os seus... aquela coisa que o pai e a mãe sempre falam, né? Estuda um pouquinho mais de matemática, um pouquinho mais de português, que você sabe, isso faz uma diferença enorme no nosso salário, né? Então, assim, como que nós queremos um país desenvolvido se os jovens que estavam vindo dessa pandemia com uma educação tão ruim, e antes também. Então, a gente resolveu investir na educação, mas de uma forma de valorizar o que já existe, porque existem programas, o programa de educação no Brasil é muito bom, os professores fazem um trabalho, assim, a gente fica muito próximo deles e acaba vendo, assim, eles têm, assim, todos os problemas do mundo acabam nas costas de um professor, porque ele tem que resolver tudo, né? Todo, o problema do mercado do trabalho, o problema climático, o problema de cidadania, tudo fica nas costas da educação, né? E como que a gente, então, pode contribuir para que as escolas públicas consigam ter esse acesso? Porque também, né, a gente não pode esquecer, 85% dos brasileiros têm a primeira impressão de conhecimento através da escola
municipal. Então, por isso que nós investimos e temos trabalhado cada vez mais. O que nós podemos fazer? A gente, de forma muito humilde e muito aberta, vamos à Secretaria de Educação e perguntamos o que o Rotary pode fazer para contribuir com a educação na nossa cidade. E foi o que a gente fez, e realmente a gente encontrou, e tem encontrado, na nossa cidade especialmente, mas a gente tem encontrado muitas aberturas no resto do estado, e temos feito trabalhos muito bacanas, assim, o programa Escola Resiliente, o site Escola Resiliente, eu convido todos para conhecer, porque tem coisas incríveis lá. Mas esse projeto Meninas Cientistas é realmente meio único. Estamos fazendo um trabalho parecido em Joinville, com outras universidades, a parceria é com a Universidade de Santa Catarina e a UDESC, né, a Universidade Federal, aliás, e a UDESC, com um rotariano também, professor Carlos Saquelli, mas as meninas são um pouquinho maiores. Com essa dinâmica que a professora Fernanda está falando, com meninas de 10 anos, e são umas fofas, sabe? E é uma cidadania mesmo, né? Porque o primeiro dia de aula nós abrimos e-mail para elas. Então, elas tinham o seu endereço eletrônico, e eu, assim, olha, brilho junto com elas, porque fico, assim, me sentindo assim, agora vocês estão, de fato, entrando nesse mundo, né? Todas fazendo o seu e-mail, fazendo sua senha. Então, essas descobertas, essas coisas todas que vão acontecendo no caminho, que já estão fazendo grande diferença, assim, para essas meninas e para a gente. E, Marilene, deixa eu te fazer uma pergunta, até uma curiosidade mesmo que eu tenho em relação a indicadores de educação do município, né? Quais que são hoje os principais desafios da cidade? Hoje, os principais desafios, principalmente relacionado à educação, é retomar todo o processo de aprendizagem, porque esses 2 anos que tivemos na pandemia, ele trouxe bastante problemas, e os estudos eles têm comprovados, né, a nível nacional, que esse déficit veio de 5 anos. Muitas pessoas acham que são 2 anos. Então, realmente de 5 anos. Por quê? Porque houve todo esse processo, a pandemia, mesmo com as aulas online em Balneário Camboriú, o ano passado nós tivemos nenhum dia sem aula, nós conseguimos manter todo o calendário escolar, porque a gente conseguiu investir nos cuidados de biossegurança, implantamos o PMA, que é o Plano Municipal de Avaliação, que está identificando os problemas, as dificuldades, né, de aprendizagem, e agora trazendo todo esse processo de recuperação paralela, porque precisamos ter esse processo de recuperação. Só que o que a gente entende? Porque hoje a aprendizagem ela não é só no cognitivo, nós aprendemos, né, a olhar esse aluno de uma maneira integral. Então, assim como olhar o aluno, olhar também um professor que sofreu na pandemia, porque o ano passado nós precisávamos sobreviver. Então, assim, nos atingiu também emocionalmente. Então, por isso, nós lançamos um programa, Incrivelmente Eu, que é um programa de inteligência emocional, que começa lá na fonte, no professor, as formações com o professor, com os alunos e com as famílias. E que a gente já está percebendo um grande resultado, porque a gente precisa gerenciar as nossas emoções para que a gente possa aprender. Por exemplo, até eu acredito as meninas, eu senti na pele, eu sempre tive muitas dificuldades referente à matemática, então eu estudei muito, escrevi também sobre a matemática. Por quê? Porque era algo também que era emocional. Eu achava que eu não iria aprender. Então, no momento que eu entendi que eu poderia desenvolver toda essa habilidade, eu busquei possibilidades. E hoje a escola, ela precisa estar aberta para os alunos desse século. Não dá mais para achar que só para ficar na carteira, um atrás do outro, copiando, isso não dá. Então, a ideia realmente até já vem do nosso próprio prefeito Fabrício, é que nós tenhamos, assim, alunos futuros disruptivos. Então, que não dá mais de só trazer a receita, realmente trazer, por meio das formações, a gente traz também a atividade orientadora de ensino, que são possibilidades e metodologia que a gente já não entrega para o aluno pronto. É lançar o desafio, que traz um conceito e que ele vai produzir os seus projetos e buscar as possibilidades para as respostas. E que elas têm que estar ligado ao seu cotidiano.
ter um significado, senão ele não tem realmente mais possibilidade de aprendizagem e a escola não se torna mais interessante. Então, esse programa aqui das meninas cientistas, eu vejo assim, com a professora Fernanda, que vem trazendo esse trabalho, ele já consegue colocar em prática essa proposta. A Luciane também acompanha com a gente no Consemi, que a gente tem uma proposta curricular de Balneário Camboriú que traz isso, a gente vem ao encontro da nossa proposta pedagógica que traz realmente essa nova metodologia. E, Luciene, o projeto, então, qual que vai ser o período de duração desse projeto? Como que ele vai se desenrolar durante esse ano? A professora Fernanda até pode me auxiliar nisso, mas, na verdade, ele tem uma proposta de ser de 8 meses, tá? As meninas vão estudar, então, linguagem Java, Scratch e Python. Isso, Fernanda? JavaScript, na verdade. As pessoas pensam que é a mesma, não é? JavaScript, que é programação de site, Python, que é a linguagem mais utilizada atualmente, inclusive para inteligência artificial, e Scratch. Óbvio, né? Todas num nível básico, porque o objetivo não é que elas saiam programadoras certificadas. O objetivo é atraí-las para a área. E se a gente fosse hoje avaliar o que já foi feito, foram dadas 2 aulas só por turma, né? Se a gente fosse hoje avaliar, eu já sairia muito, muito satisfeita, porque você vê exatamente o que a professora Marilene pontuou. Meninas que chegaram na sala e perguntavam, professor, onde é que liga isso aqui? Porque não sabiam ligar o computador. E hoje é incrível assim. Eu nunca tinha dado aula para criança tão nova, eu não sabia, eu já sabia na teoria, porque eu estudei um pouco de neurofisiologia, eu sabia na teoria que crianças em idade mais tenra, elas têm uma capacidade de aprendizado muito acelerada. Então, mas a minha experiência sempre foi com 16 anos para frente. Então, eu nunca tinha visto você passar uma tarefa para uma criança e quando você vai ver, ela está lá na frente, fazendo a sequência 3ª, 4ª, 5ª nível para frente. Eu nunca tinha visto isso. Eu estou acostumada a ter que acompanhar o aluno e é incrível assim, você passa uma atividade para elas, olha, se você clicar aqui, você consegue incluir um som no teu projeto, daqui a pouco elas já estão editando o som, daqui a pouco elas já estão colocando 5 sons, daqui a pouco elas estão colocando 3 atores, cada um com som diferente, e eu fico assustada, porque eu não sou acostumada com uma, como é que eu vou explicar para vocês, uma aceleração de aprendizagem tão rápida, né? Mas é que eu sei que quando tem interesse, quando você gosta daquilo que você está aprendendo, a tendência realmente é que tu seja um autodidata, que tu não precise alguém te explicando. Então, tem sido fantástico, assim. E o projeto, nós vamos ministrar 80 horas em cada turma de programação, depois 40 horas de Arduino, que é eletrônica mesmo. Elas vão mexer com um microcontrolador, que é um dispositivo como se fosse um mini computador que controla equipamentos, entendeu? Você tem microcontrolador desde carros até o micro-ondas, é microcontrolado hoje em dia. E elas vão ter algumas oficinas sobre isso, e depois vão ter 16 horas de oficina de outras coisas, robótica e uso de impressora 3D. A gente vai fuçar lá no laboratório Make e colocá-las para usar tudo que elas têm direito. Então, o objetivo, na verdade, não é, obviamente, que meninas de 10 anos, 11 anos saiam programadoras certificadas, mas que elas vão se interessar e vão caminhar depois por conta própria, eu não tenho mais dúvida nenhuma, assim. E aí, essas aulas todas que eu falei vão até outubro, quando vai haver a avaliação, certificação, vão receber certificados, né, dos cursos realizados, e a premiação, né, Luciene? Exato, né? Obrigada, professora Fernanda. Mas, assim, dentro das aulas de programação, desenvolvimento de linguagem, de robótica, a gente ainda tem programado visitas ao campus do IF, do Instituto Federal Santa Catarina, em Itajaí, para que elas conheçam as possibilidades de ensino superior,
para que elas tenham visão de que existe um caminho grande para se estudar, mas que ele não é distante, que está na cidade vizinha, ou que está aqui, né? Quais são as possibilidades de ensino que nós temos na cidade, né, superior e também ensino tecnológico. Também elas vão conhecer uma obra, elas vão entrar a professora, aliás, sempre tenho vontade de chamar de professora, mas é a nossa agente social Esther, porque tem uma professora Esther lá, né, Marilene, no Conseme. Mas então, assim, a gente vai levar as meninas numa obra para elas conhecerem, elas vão ser guiadas pelas profissionais lá da Embraed, para que conheçam o que faz, tudo o que faz a engenharia e todas as utilidades, as funcionalidades do que elas estão aprendendo ali. Então, ainda a gente pretende levá-las a Florianópolis, e a gente vai fazer, sim, um pequeno concurso, né? Uma forma, a gente não quer fazer assim uma competição, mas elas vão sim apresentar projetos ao final e nós vamos premiar, porque a verdade é esse todo incentivo, elas têm que saber que elas estão aprendendo alguma coisa, né? E isso está crescendo com elas, né? Ou seja, para que as próximas turmas falem, olha, a gente, além de tudo, ainda foi premiado. Então, essa é a proposta final até outubro. E, Luciene, falando um pouquinho de ODS, quais são os ODS hoje que esse projeto está contemplando? Luciene e Esther, né, que vocês avaliaram, assim, quais que são os ODS que estão sendo mais em foco? Foi muito interessante, né, Luciene, porque no momento em que foi apresentado o projeto e que foi feito o credenciamento do projeto no edital, nós fizemos um contato com a Luciene e com a equipe, enfim, que organizou o projeto, porque, de forma muito modesta, eles colocaram apenas a ODS 4 e a ODS 5 como os principais indicadores do projeto. Mas nós identificamos na análise e na perspectiva daquilo que o projeto poderia gerar, que a professora Fernanda agora e a professora Marilene confirmam, né, de que a nossa perspectiva ela não era uma utopia, né? De fato, nós estamos alargando os horizontes e proporcionando a essas crianças uma oportunidade ímpar, né? Seguramente, essas meninas serão profissionais diferenciadas, né? Porque elas têm uma experiência agora, nesse momento, nessa faixa etária tão especial, incrível. Então, nós solicitamos para que eles incluíssem os demais ODS que o projeto também atende, né, que seriam, além do 4 e do 5, o 8, porque não há dúvida de que essa experiência proporcionará a essas meninas um diferencial na área do mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma. Nós vimos como o projeto poderá fazer a grande diferença também no ODS 9, porque inovação, né, depende desse tipo de investimento. Também na 10, porque estamos reduzindo as desigualdades, né, com essa proposta do trabalho, e especialmente a 17, porque nós tínhamos uma expectativa muito grande em relação a essa possibilidade de estabelecer parcerias. Mas há que se destacar que, por melhor que tenha sido desenhado o projeto e por melhor boa vontade que o Instituto pudesse ter em investir em projetos, eles não sairiam do papel não fosse a visão da professora Marilene, da Secretaria de Educação, e da professora Fernanda, que são elas que, na verdade, viabilizam a execução do projeto, né? Se elas não tivessem essa sensibilidade e essa disponibilidade de colaborar, porque a professora Fernanda muito bem sinalizou que os desafios iniciais são grandes, né? Mas elas tiveram a fibra, a garra, a determinação de superar essas dificuldades e de viabilizar o projeto. Então, essa sensibilidade dessas duas mulheres que atuam, né, na área da educação, viabilizaram o projeto que foi desenhado com todo carinho pelo Rotary e que o Instituto viu como realmente uma proposta inédita
né, de investimento. Então, creio que as ODS ali estão muito bem contempladas, para além daquelas ODS iniciais, as que citamos. E se formos analisar mais adiante, depois da avaliação, os resultados, seguramente outras ODS serão contempladas também. Estamos diante de uma expectativa muito grande, porque sabemos que aquilo que está sendo oferecido neste momento será um divisor de águas na área da educação, e temos certeza de que outras propostas surgirão a partir desta experiência e que essas parcerias propiciarão essas oportunidades inéditas a crianças quase jovens que terão uma perspectiva de vida completamente diferente a partir dessa vivência, né? Então, é importante que se destaque isso. Um projeto é um projeto até que ele seja executado. E esse projeto ele só foi executado porque nós encontramos amparo e ajuda, apoio na Secretaria de Educação, e principalmente na professora Fernanda, que se desafiou a sair da sua faixa etária, né, comum, e abraçou essa nova faixa etária, que tenho certeza será muito gratificante para todos nós, os resultados que serão colhidos a partir dali. É um super projeto, né? Uma super referência, mostrando um baita exemplo de parceria de ODS 17, né? E tenho certeza que a Secretaria Municipal vai ficar muito inspirada a continuar a impulsionar iniciativas desse estilo, né, Marilene? Porque o quão importante é a gente pensar hoje na tecnologia, na educação, né? Com certeza, o objetivo é dar continuidade, oferecer esses instrumentos. Nós estamos com outras parcerias também, com o Rotary. Estaremos inaugurando a sala no Espaço Maker, em que antes as salas eram de laboratório, então já não tem mais sentido a gente ter só o laboratório, a gente precisa instrumentalizar, organizar. Então o Espaço Maker ele vai ser no CAIC também, as meninas cientistas vão poder utilizar também ali o espaço com impressora 3D, com kit também de robótica. Então é fundamental instrumentalizar. Mas não só o instrumento, é a questão realmente da formação. Eu tenho certeza hoje, se oferecêssemos o espaço, se não tivéssemos um professor que tenha esse propósito, né? Como a professora Fernanda, ela tem todo o conhecimento e tem esse propósito de contribuir com essas vidas. Então, a gente precisa... hoje nós estamos com formações, já tivemos formações no ano passado, formações também com todos os profissionais da rede. Eu acredito que essa parceria ela vai ter continuidade. A gente hoje tem ali com o Instituto, também com outras, nós estamos contratando também junto à Universidade, a Univale também tem um laboratório de educação e inovação. Começamos um trabalho, referência também com os ROPs, que é o robô, brinquedo de programar já na educação infantil. Nós temos esses robôs também já desde a educação infantil, que aí lá na pré-escola, no primeiro ano, segundo ano. Então, ter um currículo, hoje a gente tem organizado, nós estamos junto com os profissionais organizando um currículo, né, nessa área de inovação, porque a gente precisa não só ter atividades fragmentadas, mas assim, que isso se institua, continue no currículo e que seja uma política pública na educação, porque hoje eu também sou professora, Fernanda, eu sou professora há 22 anos aqui na rede, eu sou professora efetiva também na rede, e eu estou hoje como secretária, então eu não sei até quando estarei aqui, mas o objetivo nós e toda a equipe, a gente trabalha nesse sentido, para que se torne uma política pública, para que quando nós não estivermos mais aqui, isso dê continuidade, né? Então, por isso o fortalecimento lá no ODS 17, o fortalecimento de toda a rede é fundamental. Agradecemos ali a Esther, né,
com o Instituto ali da Embraed, Instituto Rogério Rosa, o Rotary, que tem sido parceiro, as instituições, as universidades, elas são fundamentais. Eu acredito que mesmo que a gente inclua esse processo, né, de lei, né, a gente pode fazer uma lei, mas se ela não estiver bem articulada e consolidada, ela não vai ter continuidade. Então, o objetivo é esse, trabalharmos juntos, que se torne uma política pública e que isso tudo dê continuidade, porque quem serão atingidos são os nossos alunos, e a própria sociedade ganha com tudo isso, né? Toda a sociedade ganha. Hoje, o maior problema é a mão de obra especializada, né? Então, nós não temos mão de obra especializada, mas essa mão de obra, que seja uma mão de obra que esteja esse olhar crítico, que saiba desenvolver suas ações, gerenciar, né, as suas dificuldades e evidenciar suas habilidades, e que possa ser esse profissional que contribua para esse mundo e que consiga exercer de uma maneira plena o seu propósito de vida. E Esther, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que tem sido o impacto disso dentro da Embraed, né? Como tem sido a expectativa das engenheiras? Como que elas têm visto isso? Olha, de forma muito positiva. Nós tivemos a oportunidade de mostrar para a Luciene e para a Maria Goretti, né, presidente do Rotary, que estiveram aqui nos visitando, as nossas instalações aqui na sede administrativa, e elas puderam verificar em loco de que grande parte dos profissionais que atuam na área da engenharia e da arquitetura hoje são mulheres aqui na Embraed. E a informação do nosso investimento para esse projeto foi algo assim muito impactante, porque vieram à minha sala várias profissionais da área da arquitetura, da engenharia, se oferecendo para coordenar uma visita técnica das meninas cientistas, para que elas possam passar para elas as informações de como chegaram ao mercado de trabalho, de que maneira o mercado de trabalho acolhe, né, e como é muito bom ser engenheira e ser arquiteta. Né? Temos algumas profissionais que atuam na obra também, então elas estão realmente encantadas com a proposta. Elas relatam as dificuldades que tiveram no primeiro momento, quando escolheram, né, a engenharia e a arquitetura, que são áreas que realmente ainda o preconceito predomina, e há essa influência da sociedade, né, de que talvez a mulher não tenha o preparo suficiente para isso, e elas estão hoje demonstrando na prática a sua capacidade técnica, né, e são pessoas apaixonadas pela engenharia e pela arquitetura. Então, elas estão aguardando com muito carinho o momento em que a professora Fernanda sinalize que podemos agendar essas visitas técnicas, tanto na obra quanto aqui no escritório, para que as meninas possam conversar com essas jovens profissionais da área da engenharia e da arquitetura, que temos certeza fará também toda a diferença para elas, né, que hoje estão descobrindo esse novo mundo. Então, para a Embraed tem sido duplamente gratificante, porque havia inicialmente a iniciativa de auxílio, de cooperação, né, num projeto que seguramente irá impactar na sociedade, mas houve uma repercussão interna muito positiva. Então, temos certeza de que quando as meninas vierem para visitar a sede administrativa e as obras, elas receberão ainda esse entusiasmo e esse estímulo, né, das profissionais, que são jovens profissionais, engenheiras e arquitetas, que estão aí contribuindo no planejamento e na execução de grandes obras. Como sabemos, né, o mercado da construção civil reconhece os projetos diferenciados que a Embraed faz e são fruto desse trabalho, dessas meninas cientistas que não tiveram essa oportunidade, mas que chegaram lá. Então, acreditamos que esse encontro das meninas cientistas com as profissionais aqui será muito, muito impactante. Pessoal, o Valério da Planeta Emporium, ele está perguntando quantas meninas estão no projeto. Bom dia. Atualmente, a nossa meta eram 60 meninas, apesar de que, 3 turmas de 20, apesar de que nós dispomos de 25 computadores no laboratório, então nós podíamos ir até 75. Atualmente, nós estamos na primeira turma, que é a turma que está mais vazia de Python, em função do horário,
tá? A questão é a função do horário mesmo. Nós estamos com 10 alunas. Na outra turma, nós temos 14, mas na minha turma, que é a de JavaScript, que é sexta-feira à tarde, eu contei 34, se eu não me engano, na última aula de sexta-feira. Então, a gente gostaria, né, que isso tivesse sido distribuído de forma mais igualitária, e eu estou tentando convencer algumas alunas da sexta-feira à tarde a passarem para terça-feira à tarde. Mas é por uma questão realmente de horário, elas preferem fazer na sexta-feira de tarde, e aí não conseguimos formar as turmas como a gente gostaria, de 20, 25 alunas. Mas no total, dá quanto? 34 mais 14, né? 48 mais 58 alunas. 58. Uhum. E, Fernanda, quantos professores, monitores, como que funciona essa dinâmica para vocês passarem esse conteúdo para elas? Então, eu gostaria de falar sobre isso, né? Porque não sou só eu, né? Que estou trabalhando, que estou me dispondo a estar lá com as meninas. Eu consegui que 2 colegas meus do Instituto Federal do campus Itajaí e do curso de Engenharia Elétrica se dispusessem a estar lá também. Eles estão fazendo esse trabalho de forma voluntária. O professor Douglas Alexandre Rodrigues e o professor Enio Santos são professores comigo no curso de Engenharia Elétrica, e eles também estão disponibilizando horas da sua semana para estar preparando aulas e ministrando lá junto às alunas no CAIC. Além disso, nós selecionamos 3 monitores que ficam nos ajudando, porque é óbvio, né? São 10 a 30 e tantas alunas muito novas, que, como eu disse, às vezes nunca tinham ligado o computador na vida, elas ficam ansiosas porque elas querem correr. E eu conto com a ajuda dos monitores, eu e os outros professores, para ficarem atendendo as mais ansiosas quando elas não conseguem fazer alguma coisa. Eu acredito que isso vai diminuir drasticamente, consideravelmente ao longo do curso. Quando elas adquirirem um pouco de autonomia, elas vão, né, tranquilamente entrar e fazer o que elas estão afim, e vai ser bem legal. No momento, a maioria não sabe nem ainda ligar totalmente o computador, fazer todo o processo de se logar, entrar com seu e-mail, suas senhas. Elas ainda têm isso um pouco confuso na cabeça, porque foram só 2 encontros, né? Mas à medida que elas adquirirem autonomia, elas vão ficando cada vez mais independentes do professor e dos monitores, que são 3, e aí o céu é o limite para elas. Eu falo para elas que eu aprendi todas as linguagens de programação que eu aprendi, eu sei, nunca contei, mas devo saber umas 7, 8 linguagens de programação, eu aprendi sozinha. Então, se você pega alguma coisa da sintaxe, pega uma referência bibliográfica, o resto é interesse e horas na frente do computador, brincando, né? Porque para quem gosta, realmente é uma coisa lúdica, é um desafio. Você vê uma tarefa que você tem que resolver em termos de algoritmo, de programação, aquilo se torna um desafio. Para a maioria dos programadores é assim, os hackers têm essa fama, né? E realmente é assim, a gente vê aquilo, enquanto você não consegue resolver aquilo, você não consegue descansar. E elas já estão adquirindo esse espírito. Eu passo uma tarefa, eu falo, olha, vocês têm que fazer essa menina dançar. Como assim, professora? Aí eu forneço quais são as ferramentas disponíveis, e quando eu vejo, já está a menina e o cachorro e a bola dançando. É muito legal, realmente é muito legal. Claro que tem algumas que têm muita dificuldade. Eu colocaria assim, ó, que pelo menos 25% das turmas tem muita dificuldade. Meninas que você tem que repetir, até elas conseguirem fazer. Mas se tem interesse no ritmo delas, elas vão alcançar, né? Talvez não alcancem o que as outras alcançaram, mas elas vão, com certeza, ter um upgrade no seu conhecimento. A maioria, como eu falei, nem ligava computador. Então, para mim, está sendo bem recompensador, está trazendo muito retorno. Eu e o professor Douglas e o professor Enio, a gente quer, inclusive, transformar isso num projeto de pesquisa. A gente quer gerar artigo, porque é uma experiência muito rica, está sendo muito interessante. Com certeza vai transformar a vida delas, né, Fernanda? Porque é isso que você falou, né? Não é uma coisa que só
é só o interesse na programação, em outras áreas da vida delas também, né? Do processo de adquirir o conhecimento, a aprendizagem, né? A respeito disso, eu já posso fazer 2 observações assim, que foram coisas que me impactaram. No primeiro dia, nem eu sabia que o aplicativo podia ser colocado em português. O primeiro aplicativo que eu passei para elas, que eu estou passando 3, na verdade, o primeiro que eu passei para elas, eu não sabia que dava para colocar em português. E como eu leio inglês, eu não me preocupei com isso. Eu pensei, eu vou traduzindo para elas no quadro. Daqui a pouco, elas já estavam uma falando para a outra. Duque, duque, duque. Aí eu falava, duck. É pato, professora, é pato. Aí a professora de inglês veio me agradecer. Olha, as meninas chegaram aqui falando duck, funny, cat, porque fizeram a oficina com você e aprenderam algumas palavras de inglês. Depois, elas mesmas descobriram lá um ícone que você clicava, um link que você clicava e transformava em aquele aplicativo na língua português brasileiro. Só para vocês verem o nível em que estão as coisas, assim. E outra situação muito interessante que aconteceu essa última sexta-feira foi que uma das alunas mais interessadas que eu tenho, a aula começa às 2h, ela chegou 1h15, eu estava ligando os meus computadores, a menina estava sentada lá, toda empolgada, e fazendo, e terminou tudo antes de todo mundo. Aí, daqui a pouco, tocaram na porta e uma professora de reforço veio me perguntar se a menina estava ali. Eu falei, sim, ela tá inclusive aqui pertinho. Porque hoje era a aula de reforço dela, ela faltou. Então, assim, eu não comentei com a professora, mas eu fiquei pensando, essa menina precisa de aula de reforço? Entendem? É a menina uma das mais interessadas e uma das que correu mais rápido, precisa fazer reforço. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. Meu falecido pai, costumava dizer que os limites para sua vida, quem coloca é você mesmo. Né? Então, essa questão de matemática é difícil. Matemática é difícil. É mesmo. Eu falo para os alunos no primeiro dia de aula, se vocês querem fazer um curso mais fácil, tem vários outros por aí. Engenharia não é fácil, não. A matemática ela é muito abstrata, principalmente em determinados níveis. Né? Se você tem que resolver uma equação diferencial de terceira ordem, realmente vai penar para resolver. Agora, né, existem vários outros assuntos que são tão difíceis quanto, só que você dedica teu tempo para tentar entender, para tentar raciocinar, para tentar abstrair sobre aquilo e resolver o problema. Então, na verdade, é só uma questão mesmo de quanto da tua energia você dedica para resolver aquilo. E as meninas, de maneira nenhuma, a menina tem menos capacidade para matemática do que os meninos. Na minha turma de 50 formandos de engenharia elétrica, o melhor aluno foi uma das 3 garotas. Eram 47 homens, só 3 garotas, e o melhor aluno foi a Leila, que era uma menina, uma moça, né? De maneira nenhuma a gente tem menos capacidade, só que a gente tem menos interesse. Isso é verdade, menos interesse. As meninas são condicionadas desde pequenas a cuidar de boneca, a cuidar de casinha, então elas acabam se voltando mais para essas áreas. E, na verdade, a nossa capacidade analítica é tão grande quanto a dos meninos. O que eu estou tentando fazer com elas é despertar o interesse delas. Entendem? Porque a matemática, depois que ela encaixa na tua cabeça, dá tipo de um clique, tudo começa a fazer sentido. Eu fui entender matemática mesmo na faculdade. Foi na faculdade que tudo começou a encaixar. Mas tem que ter interesse. Sem interesse, não acontece. E é isso que a gente está tentando fazer nesse curso. Não é desmistificar ou simplificar a matemática, porque a matemática pode, de fato, ser muitíssimo complicada. Se eu colocasse numa escala, eu colocaria, talvez, a física quântica mais difícil e depois a matemática. Mas, se tiver interesse, vai. É esse o espírito da coisa. Muito bom mesmo. Gente, a gente já está chegando a 10 minutos, passou muito rápido a nossa conversa, não vi passar, tomei até um susto quando eu vi que a gente já está quase 1 hora conversando aqui. Então, a gente vai passar para as nossas considerações finais. A gente pode começar com a Luciene. Oi, eu tive uma queda aqui quando você perguntou sobre as
os ODS que nós estamos atingindo. Eu peguei só a metade da resposta da Esther, mas, assim, como consideração final, né, eu quero dizer, assim, que esse é um projeto que tem atingido, que vai atingir e que já está começando a transformar tantas pessoas e alcançar tantas metas, né, mas eu queria falar uma muito especial que tem a ver com as parcerias, né, então, o ODS 17, mas que tem pulado um pouquinho para 16, que é a de instituições eficazes e paz, né? Nós estamos aqui com organizações, nós temos uma empresa privada que está trabalhando, tem uma mão social muito grande, né, que está muito forte no ISG, que tem um instituto para trabalhar com essa questão, que é o Instituto Rogério Rosa, aí, mas é uma empresa local, temos um órgão municipal, que é a Secretaria de Educação, temos um órgão estadual de uma instituição também muito forte, né, que é o Instituto, aliás, temos o órgão federal, que é o Instituto Federal Santa Catarina, e temos o Rotary, que age localmente, mas ela é internacional. E tudo isso, a gente tem trabalhado com valores, né, porque tem aporte de dinheiro, porque acho importante também falar isso, que tem todo esse conhecimento que a gente está passando, mas, na verdade, as escolas estão recebendo do Instituto Rogério Rosa e da Embraed esses equipamentos que estão facilitando a educação e que vão ficar na escola, não só para essas meninas que estão tendo aulas, mas elas vão ficar e permanecer para outras crianças, todas elas que estão já na escola e que vão seguir atuando, né? Então, assim, também da importância da governança nisso tudo, de como a gente tem lidado com o sistema de como funcionam todas essas instituições e como isso está sendo muito interessante, um aprendizado fantástico, um skill de habilidade para a gente lidar com isso e a importância de ter transparência nesses processos todos. Então, essa é a minha mensagem final, que esse momento é uma das coisas que mais tem me encantado nesse projeto, de estar participando dessa coordenação, desse contato e dessa educação que a gente está tendo, de como respeitar cada instituição, das formas diferentes que elas trabalham e de como é importante a transparência em todos os processos. E é um super aprendizado do trabalho em rede, né, Luciene? Vocês estão de parabéns, é muito, muito inspirador mesmo esse projeto. E Esther, queria passar para você, então, para fazer as considerações finais. Olha, Karine, eu queria primeiro agradecer a você por esse espaço. Acreditamos que essa experiência que nós estamos tendo poderá, e esperamos que, de fato, inspire muitas pessoas para que iniciativas como estas possam ser uma realidade nos municípios da nossa querida Santa Catarina. Agradecer ao Rotary por essa parceria, que não é de hoje, mas especialmente por ter nos oportunizado a apoiar esse projeto, que sem dúvida nenhuma é um projeto singular e que fará toda a diferença na nossa cidade. Agradecer à professora Marilene, que gentilmente se dispôs a colaborar conosco. Sabemos como é complicado administrar a educação de uma cidade como a nossa, e, não obstante todas as suas demandas, ela tem se desdobrado, ela e a sua equipe, para viabilizar a execução desse projeto. Então, a nossa gratidão. Estamos juntos em outros projetos e estamos muito felizes com a receptividade que a Secretaria tem tido, né, para esse aporte que vem de fora, mas que, como disse a Luciene, ele vem para incorporar, né, o patrimônio da educação, no sentido de procurar melhorar a estrutura para que os grandes projetos que estão ainda na fase de desenho possam ser viabilizados. Então, nós estamos aqui para colaborar, de fato, com isso. E agradecer à professora Fernanda, que ela está, na verdade, abrindo uma janela gigante para que outros profissionais da área de educação se desafiem também, assim como fez ela, a investir numa faixa etária mais baixa, nesse sentido de abrir novos horizontes, de fazer com que as pessoas possam reconhecer nessas iniciativas oportunidades ímpares para que essas crianças possam sonhar, de fato, com um mundo melhor, para que possam
sonhar com profissões que talvez nem estivessem, né, dentro do seu escopo, né, de perspectiva, que outras oportunidades o mercado de trabalho possa oferecer e que permita uma realização profissional. Eu creio que a experiência da professora Marilene como secretária e como professora que ela já é, né, de carreira, e da professora Fernanda, elas são muito inspiradoras, não somente para as meninas cientistas, mas para a nossa sociedade. Então, esperamos que as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, se inspirem também e busquem meios como este, semelhantes, parecidos, mas somente com essas iniciativas inovadoras e desafiadoras é que nós faremos a transformação que desejamos e alcançaremos as metas da nossa Agenda 2030. Então, a minha palavra é de agradecimento e de reconhecimento por tudo que tem sido feito, por toda a equipe que integra esta pequena, grande rede, porque temos certeza de que esse é um primeiro passo de muitos passos que daremos juntos, porque a parceria, uma vez estabelecida, ela nunca mais se desfaz. Então, muito obrigada a todas. É isso mesmo, né? É aquilo que a Fernanda também tinha dito, né? Sobre o conhecimento, né? Uma vez que você tem um interesse, uma vez que você sabe que está ali aquela informação, você vai querer aprender, seja de forma autodidata, e assim também eu trabalho em rede de parceria, uma vez que você vê que você não precisa inventar a roda, que unindo forças você consegue ir mais longe, e que é bem isso mesmo, né? A Agenda 2030 a gente só vai conseguir atingir os objetivos se a gente estiver em parceria, né, e unidos, não é só o poder público, não são só as empresas, não são só as entidades, né, mas toda a sociedade civil unida mesmo para alcançar esses ODS, né, e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né. E até teve um comentário aqui que falou também, né, o ODS 8 vai ser muito impactado com isso. Não só o ODS 8, né, todos os ODS acabam sendo impactados, né. Marilene, eu queria passar para você fazer essas considerações. Eu gostaria de agradecer, e assim como você falou, Karine, agradecer primeiro a oportunidade de estar compartilhando para toda Santa Catarina e para todo o país, né, esse trabalho que está sendo realizado. E eu poderia falar para vocês o seguinte: nós até poderíamos fazer sozinhos esse trabalho, mas não seria da mesma forma. Tá? Por quê? Porque eu teria que contratar, existe a legislação, ele seria demorado e teríamos uma grande dificuldade em encontrar o profissional também que trouxesse essa aula, professora Fernanda, que você falou sobre o interesse deles, mas sabe por que as alunas têm um interesse? Porque essas aulas elas têm significado e elas conseguem relacionar com o cotidiano, com a vida delas. Não é algo que, eu estou aprendendo só no livro isso aqui e eu nunca vou utilizar. Então, nós não conseguiríamos fazer com tanta celeridade, com tanta agilidade, com tanto significado, sem a parceria de todos vocês. Quando temos uma empresa igual o Instituto, né, que tem o Instituto Rogério Rosa, que a Esther aqui representa, que ela não está só voltada para o seu olhar realmente ali para a empresa, mas para toda a sua cidade, para toda a população, para os nossos alunos, que a educação transforma. Então, agradeço de coração, conheci a Esther também, conheci pessoalmente, fiquei encantada com todo esse olhar que vocês têm, e agradeço o Instituto. Agradecemos também a professora Fernanda, junto com o Instituto Federal, nós estamos com outros projetos e programas também em parceria, mas saiba por quê? Porque a professora Fernanda, ela tem todo o conhecimento e ela exerce como um propósito de vida. Eu sei que quando ela vê essas alunas exercendo ali, se apropriando de cada conhecimento, isso também inspira e dá maior significado para a vida, porque nós somos professoras que a gente não está aqui por nada, a nossa maior recompensa é ver o aluno realmente se apropriando do conhecimento e que aquilo realmente deu significado. Então, a gente agradece esse trabalho da professora Fernanda, de todo o Instituto, dos seus colaboradores, dos monitores. Agradecer também o Rotary, que nós
temos reuniões periódicas, né? A gente já tem que deixar... Estamos sempre conversando e buscando possibilidades, estamos com outros projetos também, porque o Rotary nos apoia de uma maneira também tão rápida e significativa, porque vocês conseguem trazer maior agilidade até de compras e equipamentos, e todo esse suporte nós não conseguiríamos fazer com que esse projeto fosse tão eficiente e que trouxesse tanto significado e tanto impacto sem o apoio de vocês. E realmente esse diálogo, ele traz, né, essas possibilidades. Nós também somos signatários na ODS, já estamos transformando, realmente com pequenas ações, mas que já estão transformando localmente, transformando nossas vidas também, e nós estamos muito felizes de unir propósitos, né? Unir propósitos e esse propósito realmente ter esse significado. Então, em nome do prefeito Fabrício, eu gostaria de agradecer todos vocês que contribuem com a educação e cada um aqui, né? As nossas reuniões são fáceis? Não são fáceis. Cada um tem um olhar, tem uma visão, mas sabemos que no todo a gente consegue se completar. E aqui a gente tem a visão, até a fala do Vygotsky, que é por meio do outro, né? Nós aprendemos muito. Nós nos tornamos, através do outro, a gente nos tornamos nós mesmos. Então, a gente aprende muito com o outro. E isso é fundamental. Cada um trazendo a sua habilidade, administrando aqui e trabalhando juntos. Espero que esse trabalho, né, eu tenho certeza que é só o início de muitos trabalhos. Então, gratidão, obrigada por todo o comprometimento e toda a parceria. Sem o diálogo e essa parceria, não conseguiríamos chegar a lugar algum. Obrigada. Que aprendizado, né? Eu que estou aprendendo aqui com vocês, vendo esse exemplo e sabendo que o exemplo arrasta, né? Que esse exemplo vai para todas as secretarias e que vá para outros municípios também, né? Que tenham esse exemplo de imagina quão eficiente, né? O que você falou, não seria possível fazer esse projeto de forma tão rápida, eficiente, né? Inspiradora, se não fosse essa parceria. Então, que isso fique como exemplo. Por favor, Fernanda, fica você agora com as considerações finais. Muito obrigada. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu trabalho numa instituição, a missão do Instituto Federal, a missão oficial, assim como está no seu termo de criação, né, é promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica. Então, a instituição onde eu trabalho já tem esse caráter. Nós sempre trabalhamos no sentido de tentar contribuir de alguma maneira com a sociedade nos nossos projetos de pesquisa, extensão e ensino, né? E então a gente não está fazendo nada demais. E eu queria também sugerir, né, que eu sei da dificuldade de alocação de professores, eu sei muito bem como é difícil, mas eu queria sugerir, se a Secretaria da Educação tivesse como, que alguns professores acompanhassem algumas turmas, algumas aulas, no sentido de se tornar multiplicadores do projeto, porque eu não sei, né, eu não sei mesmo quanto tempo a gente vai conseguir levar o projeto depois de outubro, além de outubro, e seria muito interessante se os professores, algum professor do CAIC ou da Secretaria de Educação se dispusesse a estar junto com a gente, acompanhando, para que depois pudesse, né, pegar as rédeas do projeto e continuar, né? E até para que a gente possa expandir o projeto, porque 3 professores para 3 turmas não dá para fazer muita coisa, mas se cada 3 turmas tiver 3 professores que possam depois assumir outras 3 turmas, né, a gente vira uma progressão aritmética. Então, seria muito interessante isso. Eu quero agradecer muito mesmo a oportunidade de estar nesse projeto. Como eu disse, eu já estou, né, daqui a pouco caminhando para a minha aposentadoria. É uma experiência muito legal, muito enriquecedora, trabalhar com meninas tão novinhas, nunca tinha passado por isso, chega a ser gostoso aquele momento. Eu tô muito satisfeita com o projeto. Quero agradecer de coração a Lu e a Gorete, a Luciene e a Gorete do Rotary, que compraram a ideia desde o começo. Se não fosse vocês,
eu não teria tocado isso para frente, teria sido mais um projeto que talvez não desse em nada. O Instituto Rogério Rosa viabilizou tudo, a Esther e a Savana também, desde o começo, né, estiveram juntas, compraram a ideia, foi muito legal. E a professora Marilene, com certeza, né, também está junto no projeto e vai agora poder nos ajudar a que isso se expanda, né, que isso se dissemine, porque o objetivo é esse, o objetivo realmente é tirar essas meninas daquele futuro que elas tinham planejado para si mesmas e que as suas famílias tinham planejado para si mesmas, de empregos, às vezes, não tão bem remunerados e com carreiras não tão estáveis, né? Se a gente tem uma demanda realmente crítica por profissionais na área e a gente tem um mundo de meninas que poderiam trabalhar nessa área, por que não juntar as duas coisas, né? É só uma questão de tentar mudar a cultura, o status quo. E é isso que a gente está tentando, nisso que a gente está tentando contribuir. Para mim, está sendo uma satisfação. Não está sendo nenhum tipo de trabalho ou sacrifício. Eu estou gostando muito. Agradeço imensamente a todas as nossas parceiras e a oportunidade de estar aqui. É isso. Parabéns a todas vocês. E eu agradeço também imensamente pelo tempo de vocês, por virem aqui compartilhar esse projeto incrível. Espero que sim, que semeie, que outros municípios possam se inspirar com a iniciativa de vocês. Muito obrigada, gente, e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.